Abel Ferreira, o Palmeiras que nunca desiste, o Palmeiras que corre atrás do resultado até o final, sempre se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro no último minuto. No último minuto, o Vitor Roque faz o gol. O Vitor Roque, que demorou para desencantar, que agora vem marcando seus gols pelo Palmeiras, vem tirando aquele ranço, e o Palmeiras volta para a liderança do Campeonato Brasileiro. É o tigre, né? É o tigre do Palmeiras, o felino do Palmeiras, Vitor Roque. E aí, vamos ser sinceros, o Palmeiras mereceu vencer. O jogo foi ruim, foi um jogo ruim. Isso aí não foi um clássico maravilhoso, não foi um bom jogo, mas as principais chances do jogo foram do Palmeiras. O Palmeiras que jogou em casa, e num clássico, no último minuto, o Vitor Roque, ele faz o gol da vitória do Palmeiras. A gente vai entrar no ar já já na Rádio Jovem Pan também. Estamos no ar na TV, estamos no ar no YouTube, mas é um Palmeiras que vem tendo uma sequência surreal de resultados. Tanto na Libertadores, que tem 100% de aproveitamento, quanto no Campeonato Brasileiro, perdeu, né, aquele embalo de vitórias consecutivas contra o Bahia, mas o Vitor Roque faz o gol da vitória, teve ali aquela possibilidade de estar impedimento, de não estar. É chato isso, né? Porque nem dá para o torcedor comemorar o gol direito, um gol tão importante, um gol da liderança do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras volta para a liderança. O Flamengo estava ali, de olho, o Flamengo estava ali, opa, se empatar, tô lá, tô na briga. E aí o Palmeiras faz o gol com o Vitor Roque. Vamos falar sobre essa fase do Vitor Roque. Será que finalmente desencantou? Será que agora o moleque vai tirar toda aquela pressão e vai descontar no Palmeiras? A gente está entrando na Rádio Jovem Pan também, tá, galera? Em 5 segundos agora, entrando no ar. No ar, hein? Agora no ar na Rádio Jovem Pan, na TV, no YouTube. Uma boa noite para você que está na rádio. O Palmeiras volta para a liderança do Campeonato Brasileiro. E volta para a liderança do Campeonato Brasileiro ali, no sufoco, gol do Vitor Roque. E a gente falava muito, né, gente, do Vitor Roque. Se ele iria sentir essa pressão no Palmeiras, que ele sentiu um pouco dessa pressão lá no futebol europeu, chegou, demorou para emplacar, e é um gol importantíssimo, né? Fábio Piperno com a gente, Mauro César Pereira, o Flávio Prado também, que estava comentando o jogo, vai se juntar com a gente aqui nesse Canelada. Agora, Mauro, um Palmeiras que fez um jogo maravilhoso? Não. Foi um jogo que ficou devendo. Poderia ser um jogo muito melhor. Mas se a gente for pensar nas principais chances de gol da partida, elas vão ser do Palmeiras. O São Paulo quase não ameaçou em nada. O São Paulo entrou em campo para empatar. E o Palmeiras, que tudo bem, não jogou as mil maravilhas, mas o Palmeiras, se for ver alguém que mereceu o resultado, foi o Palmeiras. O Abel de novo, né, Mauro César Pereira, expulso, reclamando. O Abel sempre com aquele jeito que ele próprio já disse que ele vai tentar melhorar, mas que nunca conseguiu, né? Já é do treinador, já é dele, reclamou de novo, foi expulso de novo. Agora, Mauro, vitória importantíssima. Vitória do líder do Campeonato Brasileiro, que agora volta a passar o Flamengo, né, nessa disputa que provavelmente vai ser acirrada até o fim do campeonato. E vendo a tabela agora, nesse momento, a tabela do Brasileirão, Palmeiras com 19 pontos, Flamengo com 17, nessa briga constante, e o Red Bull Bragantino também com 17 pontos. Lembrando que o Cruzeiro hoje ganhou de 4-0, hein? Cruzeiro também emplacando com o Leonardo Jardim, Cruzeiro com 16 pontos, ou seja, Mauro, uma briga interessante no topo da tabela, e o Palmeiras não foi uma baita atuação, mas vence a partida
e é o líder do Campeonato Brasileiro, Mauro César Pereira. E Vitor Roque, será que agora ele vai emplacar, depois de decepcionar na Europa e de um começo abaixo do esperado no Palmeiras? Ô Mauro, esse gol é muito importante por ser um gol em clássico, no minuto final. Pode ser o que faltava para esse moleque embalar de novo no futebol brasileiro? Bem, ele foi contratado por 25 milhões de euros, né? Jogador caro assim é para isso, decidir jogo grande, decidir clássico, e ele teve os méritos todos, né? Custou a fazer o primeiro gol, marcou contra o Vasco, marcou no meio de semana, quando perdeu também um gol impressionante, mas hoje ele teve todos os méritos, que ele fez toda a jogada. E não foi cavando pênalti, né? Como no Campeonato Paulista. Ele pegou a bola na esquerda, brigou por ela, tabelou e pegou o rebote de uma grande defesa até do Rafael e marcou o gol da vitória do Palmeiras. São dois aspectos que têm que ser considerados aí. Primeiro, a vitória importante, e ela emociona o torcedor por ser no último lance. Depois, a fraquíssima atuação das duas equipes, né? O Palmeiras jogou muito pouco, pelo que pode apresentar, pelo elenco que tem, pelos jogadores que estavam no banco, as opções que o técnico tinha, futebol muito pobre. E o São Paulo, nem pensar, o São Paulo, apesar de ter tido uma chance ou outra, assim, a postura do São Paulo num jogo como esse é muito pequena. É muito pequena. É de um time que joga ali quase que por uma bola. Eu acho que dá para fazer um pouco mais. Dá para tentar um pouco mais, especialmente diante de uma atuação bem abaixo do que se espera do Palmeiras, que tem sido um time que vence os jogos, mas que não tem feito grandes jogos no Brasileiro. Semana passada contra o Vasco foi assim, hoje novamente. Então os 3 pontos é o copo meio cheio. O nível das atuações, na minha opinião, é um copo meio vazio. Realmente é o que o Mauro está falando, né, Piperno? Realmente é muito pequeno por parte do São Paulo jogar do jeito que jogou. O Palmeiras jogou bem pra caramba? Não. O Palmeiras fez aquela atuação impressionante? Não. Agora, se você for ver todas as chances de gol do jogo, essas chances foram do Palmeiras. São Paulo não fez nada o jogo inteiro. Então, é para dizer, nossa, o Palmeiras mereceu muito a vitória? Não. Mas se algum dos times mereceu a vitória hoje, foi o Palmeiras. E é aquilo, Fábio Piperno, essa vontade do Palmeiras até fim de jogo. Esse time do Palmeiras, você não pode achar, tá chegando nos minutos finais, não vai dar em nada. O Palmeiras sempre tenta até o final. O Palmeiras, ele não se acomoda dentro de campo. E é um Palmeiras que, querendo ou não, Fábio Piperno, já assume de novo a liderança do Campeonato Brasileiro e com 100% na Libertadores. É o que a gente sempre fala. Cresceu na hora do vamos ver, né? Que é uma expressão que a gente fala. Na hora do vamos ver, cresce aquele que é grande. Cresce aquele que está acostumado a ganhar. E o Palmeiras está crescendo na hora que interessa. É clássico. O que interessa num clássico, ganhar e em casa jogar melhor. O Palmeiras jogou melhor e o Palmeiras venceu o clássico, Piperno. Ô Pilardo, tem uma série de coisas aqui nesse jogo, né? Primeiro que é a 10ª vitória em 11 jogos desse time do Palmeiras. Não é pouco, não é uma coisa banal. É um Palmeiras que vem jogando futebol vistoso, lá Barcelona, então não. Mas é um Palmeiras que vem sendo, de novo, muito eficiente, o que também é uma marca desse time agora no final. E um outro momento, um outro chute lá do Paulinho, mas foi muito pouco. As bolas do Palmeiras, enfim, vão tudo para fora e tal, né? Isso é algo muito comum. Agora, tem uma coisa muito importante desse início de campeonato. O início são só 8 rodadas, dá mais ou menos 20% do campeonato até aqui. Se você pegar esses 8 jogos do Palmeiras, quase todos, acho que em 6 deles, foram jogos contra outros times brasileiros que estão jogando Libertadores. Então o Palmeiras pegou Botafogo, Fortaleza, Bahia, Internacional, São Paulo hoje, e o Corinthians que chegou a jogar a pré-Libertadores. Então desses 8, são 6 jogos contra times que terminaram bem o último campeonato. Então, do grupo que está jogando Libertadores, o Palmeiras só não pegou o Flamengo até aqui. E vai pegar o Flamengo antes de viajar para o Mundial. O que significa também que, em tese, assim, a parte, digamos, mais difícil, os maiores obstáculos que o Palmeiras terá nesse campeonato, no primeiro e no segundo turno, vão até mais ou menos a metade do turno. Que os jogos em que o Palmeiras vai concentrar duelos contra os reais postulantes ao título. Porque não dá para imaginar que, enfim,
Por exemplo, o Bragantino, com todo respeito, faz uma boa campanha até aqui, mas eu não acredito que vá brigar pelo título. O Cruzeiro, uma outra equipe que está bem, mas eu também não sei se vai ter fôlego para isso tudo. Agora, tem que melhorar algumas coisas, tem que ser menos afobado, às vezes o time acelera demais e não tem paciência para trocar passe, troca 3, 4 passes e já cai na tentação de cruzar na área. Agora, tem uma outra coisa. São Paulo realmente contra o Palmeiras, ele vem jogando sempre igual. A coisa mais fácil do mundo em 2024 e 2025 é para prever como é que vai ser um Palmeiras e São Paulo. Geralmente, o Palmeiras tomando iniciativa, o São Paulo se defendendo lá por uma bola. Eu acho que é muito pouco para o tamanho de São Paulo. E não é só hoje. Então já são, enfim, 1 ano e meio desse clássico assim. Né? A dinâmica desse clássico tem sido a mesma, pelo menos desde o começo do ano passado para cá. Então, em relação a isso, o São Paulo também tem que ser um pouco mais cobrado. Agora, em relação ao Vitor Roque, é um jogador que vai naturalmente se soltando. Ele perdeu um gol bizonho no meio da semana, depois fez um gol difícil. Hoje ele fez uma jogada difícil no gol, acabou depois pegando o rebote, foi lá oportunista. Então o Vitor Roque também, eu acho que por enquanto é o menor dos problemas que o Palmeiras tem. Agora, mais importante sim é olhar para a tabela. O time é líder do Brasileiro e está 100% na Libertadores. O que significa também que vai ajudar o Abel nesse rodízio que ele faz do elenco.